Graça e paz, irmãos. Meus irmãos, vamos estudar mais um pouquinho aqui no quadro O Plano Divino através do século. Os padrões e tipos de arrebatamento pré-tribulacionista. É bíblico, o arrebatamento é pré-tribulacionista e é bíblico. Deus ele fala por padrões. Vamos aqui atrás aqui no Antigo Testamento, cá atrás. Veja bem, Enoque aqui, Enoque ele é um tipo da igreja, tá vendo? Enoque ele sobe, ele foi arrebatado. Enoque, no original hebraico, ele significa ensinar e consagrado. Então esse deve ser o papel da igreja. A igreja deve ensinar e ser consagrada a Deus. Enoque foi levado de uma maneira misteriosa. Da mesma forma, a igreja será levada de uma maneira misteriosa. Veja bem, Enoque foi levado antes do dilúvio. Aqui está o dilúvio de Noé, aqui, ó. A igreja será levada antes do dilúvio, antes da grande tribulação. Então aqui nós temos um padrão. Veja bem, Enoque sobe antes do dilúvio. O dilúvio, a arca, ela tipifica a grande tribulação, o povo judeu. A arca tipifica o povo judeu. Veja bem que a arca passou pelas águas da tribulação e voltou no Monte Ararat, na Turquia. Começou-se então um novo mundo. Agora vamos aqui para frente, aqui é o padrão. Eu sou Deus que mostro o fim desde o princípio. Então o fim está aqui. O fim está tipificado aqui. Enoque é a igreja que vai ser arrebatada. E a arca é a grande tribulação. O povo judeu que passa pela grande tribulação com seus tripulantes. Os 8 tripulantes representam o povo judeu que passa pela grande tribulação e inicia uma nova vida. Então vamos para cá agora. Vamos aqui para o Novo Testamento. Então a igreja ela sobe, né? A igreja sobe. Ela sobe para a glória, da mesma forma que Enoque subiu. Tá vendo? Da mesma forma que Enoque subiu. A arca é Israel. A arca passa pelo dilúvio, ou seja, volta para cá para o Novo Testamento. Então a igreja sobe para a glória. Então Israel passa pela grande tribulação, né? Israel passa pelos 7 anos da grande tribulação. E no final da grande tribulação, no Monte das Oliveiras, Jesus volta no monte e estabelece 1000 anos de paz. Tá vendo aí, meus irmãos, o padrão? Olha aí como que é o padrão aí. Então tem um padrão, Deus fala pro padrão. Enoque sobe antes do dilúvio. O dilúvio tipifica a grande tribulação. A arca tipifica o povo judeu passa pela tribulação e inicia um novo mundo no Monte Ararat, na Turquia. É exatamente o que acontece aqui. A igreja sobe, né? A igreja tipificada em Enoque, ela sobe para a glória, né? A igreja é arrebatada, vamos voltar aqui, a igreja sobe, né? A igreja é arrebatada, sobe para a glória. E Israel, que é tipificado na arca, passa pelos 7 anos e recomeça tudo de novo no milênio, no Monte das Oliveiras. Da mesma forma que Enoque, a arca de Noé repousou no Monte Ararat, na Turquia, né? Então, Israel recomeça tudo aqui no Monte das Oliveiras quando Jesus volta no Monte das Oliveiras em Jerusalém. Quero mostrar aqui um outro padrão aqui para os irmãos aqui, ó. Olha aqui que padrão lindo é esse aqui, ó. A igreja sobe, né? A igreja ela é arrebatada antes dos 7 anos, né? A igreja ela é arrebatada antes dos 7 anos de miséria aqui na terra. A mesma forma aconteceu lá atrás. José é um tipo do Senhor Jesus Cristo. Ele casa com a esposa gentílica, que é a igreja antes dos 7 anos de miséria. Então José ele casa antes dos 7 anos de miséria. Assim vai acontecer o arrebatamento, ele vai acontecer antes dos 7 anos de miséria. Aí passa os 7 anos de miséria, aí José, ele reconhece os seus irmãos lá no Egito, né? Os seus irmãos descem lá para o Egito, José reconhece ele. É exatamente o que vai acontecer. Jesus, ele vem, casa com a sua igreja gentílica, passa-se os 7 anos da grande tribulação e ele reconhece os seus irmãos judeus aqui no Monte das Oliveiras, em Jerusalém, ó.
Da mesma forma que José reconheceu os seus irmãos lá, na época dos 7 anos de miséria. No final dos 7 anos de miséria, então, Jesus, né, que é tipificado em José, ele volta no Monte das Oliveiras e ele reconhece os seus irmãos. Jesus reconhece os seus irmãos, os judeus. Então, meus irmãos, isso aqui é fato. O arrebatamento, ele é pré-tribulacionista. Isso é fato incontestável. As pessoas que contestam isso aqui, elas precisam estudar as tipologias bíblicas. Eu vou tornar a repetir aqui, porque nós temos prazer de ensinar. Eu gosto de ensinar a escatologia de uma forma correta. Vamos para cá. Eu sou Deus que mostro o fim. Aqui está o fim, tá vendo? Vamos lá. Aqui está o fim aqui, ó, no quadro. Então eu sou Deus que mostra o fim. Aqui está o fim desde aonde? Desde o princípio. Isaías 46, versículo 9. Tá vendo aí, meus irmãos? Então Enoque sobe. Vamos para lá. Enoque sobe. Aqui está Enoque, né? O Enoque sobe. Ele tipifica a igreja. Ele sobe antes do dilúvio. Antes das águas do dilúvio. A igreja sobe antes da grande tribulação. A arca passa pelo dilúvio. A arca representa o povo judeu que passa pela grande tribulação e começa tudo de novo no milênio, no novo mundo, no Monte das Oliveiras em Jerusalém. Da mesma forma que a arca recomeçou, passou pelas águas do dilúvio e recomeçou tudo no Monte Ararat, na Turquia. Então isso é o padrão, meus irmãos. Aqui tem o mesmo padrão, a igreja sobe, né? Passa pelos 7 anos na glória, na terra, 7 anos de miséria. É exatamente lá. José casa com a moça gentílica antes dos 7 anos de miséria. Então a igreja, ela casa com Jesus antes dos 7 anos da grande tribulação. Depois José volta e reconhece os seus irmãos no final dos 7 anos de miséria. Ou seja, Jesus volta e reconhece os seus irmãos, os judeus, no final da grande tribulação. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Nos dê a graça, nos dê a vitória e nos ajude em nome de Jesus. Amém.